Porque relacionamento com Deus é o primeiro lugar onde tudo na nossa vida flui. Tudo. Tudo que você precisa está nesse relacionamento. Sabe? Aí você pensa assim comigo, nossa, eu vou mudar. Eu vou começar a não só falar, eu vou ouvir. A gente pode até não falar, mas a nossa mente pode estar ainda pensando, pensa o quê? Já viu? Pensa que eu não te conheço. Tu não está falando nada, mas a tua mente está tomada. A mudança que eu estou falando para você não é só da boca fechada, a mudança é por dentro. Porque essa mudança é sustentada. Aquela mudança que a gente diz assim, então tá, não falo mais, eu saio daqui, né? Vou ficar em silêncio. Chega ali, alguém te corta a frente. Não é essa mudança. É aquela mudança que flui de dentro, quando você entende esse princípio. E é essa mudança que o relacionamento com Deus faz com você. Primeiro, o relacionamento te ajuda, o silêncio te ajuda a ouvir Deus. Oração não é só falar, é também ouvir. Olha que interessante. Você ora a Deus. Você já experimentou fazer perguntas para Deus? Diz assim, Deus, o que eu faço agora? Pai, fala comigo. Mas eu não escuto nada e sai mal. Ei, silêncio, para um pouco. O mundo agora descobriu a meditação, não é? Já viu quando a gente vai abrir um vídeo no YouTube? Medite, pare um momento. Fala, meu Deus, está amarrado isso aí, né? Mas a Bíblia já fala para a gente meditar há muito tempo. Medita na palavra de dia e de noite. O que ele está falando? Ei, filha, não recebe tudo que o mundo te dá como verdade. Medita naquilo que eu tenho para a tua vida. Começa a pensar nas palavras que eu falo. É uma nova forma de agir. Essa semana, gente, eu tive um desafio muito grande. Muito grande. Não posso falar aqui hoje, mas depois outro dia eu falo. Mas pensa num desafio que me esticou de tudo quanto é lado. Pensei, eu vou arrebentar, não vai dar mais certo. Ai, vou desistir. Comecei com aquelas crises, vou desistir, sou horrível. Já pensaram isso? Não faço nada certo. Fui para casa assim, ai que vergonha, que erro. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu disse não? E tal. E fui me martirizando em casa, me martirizando. Eu cheguei a dormir aquele dia igual sabe quando a gente dorme encolhida? De tão oprimida que eu estava, essa semana. Quando eu acordei pela manhã, fui ter o meu tempo com Deus, Deus falou assim, por que tu acreditou nas mentiras do diabo? Por que tu não mandou ele embora da tua mente? E você falou que você é minha filha, que eu chamei você e eu te capacito. E eu fiquei assim, né? E aí, aquele desafio, a pessoa me mandou o resultado. E quando eu olhei, eu falei, quem é essa mulher ali? E Deus falou comigo, essa mulher é você. Nunca deixe mais o diabo mentir para você, dizendo que você é coisas que você não é. E quando nós meditamos em quem nós somos em Deus, em quem Deus é dentro de nós, essas mentiras caem. Quantas coisas Deus te chamou para você fazer e você está fugindo, porque você não se sente capaz, porque você tem medo. E Deus está falando, ei, eu chamei você. E você vive em sentimentos de culpa. E Deus falando, para de acreditar nas mentiras do diabo, porque é eu que tenho os pensamentos sobre você. E nós precisamos meditar nesses pensamentos. E olha que interessante. Lá em Tiago 1,6, não precisa abrir agora, depois nós vamos abrir o versículo. Tiago 1,6 diz assim, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião é vã. Tiago 1,26. Jesus até está falando assim, o controlar da língua define quem você é em Deus. Porque se você diz que você crê e você não consegue controlar a sua língua, é como que não tem valor, porque você vai falar de coisas que não são do coração de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que a mulher vai ganhar o marido como? Calada. Aquele marido que não é convertido, que não conhece o Senhor, não adianta você falar nada para ele. Você já observou, você já tentou falar. Talvez tem mulheres aqui que estão me ouvindo, estão em casa, que o seu marido não conhece o Senhor, você é apaixonada por Deus, você ama o Senhor.
Como é difícil esse jugo desigual. Como é triste. Você anseia pelas coisas de Deus, ele anseia pelas coisas do mundo. E às vezes você quer dar aquela lição de moral nele, você quer... E Deus está falando assim: ei, você vai ganhar esse homem calada, porque é o seu testemunho que vai arrastar ele para os meus pés. Quando você deixa o silêncio entrar dentro da sua casa, e quando você sabe falar as coisas na hora certa, Deus derrama sobre você uma autoridade. Uma autoridade. E a coisa mais linda é quando a mulher ela tem autoridade, porque a Bíblia diz que a mulher goteira ninguém suporta. É melhor morar no deserto do que com uma mulher faladeira. Você já viu que deve ser horrível? Ela não para de falar. E Deus está falando: eu quero fazer o silêncio ser um remédio na tua casa. E tem um versículo. Sério, gente, eu me incluo, tá? Nós aqui. Não é fácil. Tem um versículo que diz assim, ó. Salmo 4:4. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Quantas palavras nós já falamos para filho que você nunca deveria ter ouvido? Ou quantas você ouviu da sua mãe e do seu pai? Na hora do nervosismo, na hora da raiva. Quantas feridas abertas por causa de um silêncio. Então quero te dizer, você vai se irar? Vai. É natural. Não age na ira. Para pensar. Fique em silêncio. Age na hora certa. Porque hoje, gente, se o diabo ou se o inimigo não pode nos parar, ele vai querer nos distrair. Tem coisas que acontecem que é só distração, para você não prosseguir, para você não caminhar no caminho que Deus tem para você. Então, o silêncio no relacionamento da família, ele é crucial. Isso. Você já viu quando você fala a coisa errada, seu coração pesa? A paz some de você. Você estava bem até você falar, você abriu, ai, não devia ter falado. E às vezes você fala de pessoas que você ama, que você ficaria devastado se aquela pessoa soubesse do que você falou. Não fala, não fala. Não seja indiscreta. Não conte segredos. Ai, como é difícil tu caminhar com uma pessoa indiscreta do lado. Aquilo que tu quer esconder, ela revela. Eu creio que Deus tem levantado no nosso meio mulheres que são consertadoras de rede. Mulheres que consertam relacionamentos, que consertam corações. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você é uma mulher assim, inconveniente, fala o que não deve, em nome de Jesus, se enxergue hoje. Olha, eu sou assim, realmente. Eu preciso mudar, as pessoas se afastam de mim, ninguém quer ficar comigo. As pessoas têm medo. Gente, outro dia, uma moça é muito amiga de uma outra moça, que se diz uma mulher de Deus. Uau! E ela sempre se aconselhou com aquela moça e começou a conversar com ela, até que um dia essa moça me procurou. Amiga daquela mulher de Deus. Ai, eu preciso te contar uma coisa. Que foi? Mas eu não posso contar para ninguém. Eu falei, mas não é a fulana que te acompanha e cuida de ti? É. Mas por que não procurou ela? Uma bênção. Ah, não. Sabe o que acontece? Eu tenho medo. Se eu falar isso para ela, eu tenho medo de numa, sei lá, num dia na mesa ela vai rir e vai contar. Olha o medo dela. E eu realmente fui parar para pensar que eu já vi muitas vezes essa pessoa rindo na mesa de coisas, situações que aconteceram perto dela, ela expunha aos amigos, intimidade. Já pensou? Já aconteceu de as suas amigas abrir intimidade contigo, ou às vezes acontecer alguma coisa contigo? Sabe aquelas horas que você vai correndo para o banheiro, na casa da sua amiga? Aí chega depois, ai, a fulana veio aqui, nem te conto. Ou, ai, rindo. Ninguém conta segredo para uma pessoa assim. Uma pessoa assim não tem relacionamentos duradouros, não tem relacionamentos sinceros, não tem. Porque ela não usa o silêncio, ela não usa a palavra. Esses dias eu estava conversando com uma pastora e eu falei assim, ai, a Beltrana, eu queria tanto. Aí essa pastora me alertou, calma, Vivi, nós temos vários problemas com ela a respeito da língua, cuidado. Ela fala demais. Toda pessoa que fala demais não é levada a sério. Não é levada para esse lugar.
E outra coisa, quando você fala demais, Provérbios diz assim, Provérbios 11:13 diz assim, quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo. No muito falar, a gente trai. Olha o que Jesus fazia quando ele estava com os amigos. Eu acho lindo isso. Lucas 5:16 diz assim: ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Às vezes, no meio de às vezes, sabe, eu sei que nós agora estamos com saudades de reunir, de estar junto. Mas às vezes nós precisamos nos isolar por um lugar, ir para lugares isolados, separar do bando. Deus fala comigo, me instrui. Depois eu volto para o bando, sarada, com o silêncio como arma de defesa, com sabedoria. O silêncio nos ajuda a sermos confiáveis. Porque se você guarda segredos, se você não expõe ninguém, eu vou confiar em você. Você se torna um bom conselheiro, porque você observa muito mais do que fala. Você é um bom conselheiro. Você já viu naquela conversa? Tem gente que eu já desisti de falar. No ambiente de coleguismo, nós temos muitas injustiças, sabe por quê? Porque um relacionamento de amizade me segura quando eu erro. Se eu erro com a Lani, ou se ela vê alguma coisa errada comigo, ela não vai deixar de me amar, ela não vai me expor, porque nós temos um vínculo forte para ter esses abalos. Mas uma pessoa que não me conhece direito, que é do trabalho, ela não tem esse vínculo para me guardar. Eu vou errar com ela, eu vou falar algo com ela, ela vai me expor. E dentro desse ambiente de trabalho tem muita ofensa, tem muita mentira. Quando você for ofendido, caluniado, estiverem dentro do seu trabalho fazendo algo contra você, e até eu digo ministerialmente, existem ministérios que são pior que empresa. É terrível, gente, o que as pessoas vivem. Sabe o que você faz? Silêncio. Porque quando você se silencia perante uma injustiça, você dá a chance de Deus justificar você. E quando Ele justifica, quando Ele traz a luz, é tão interessante que nesse ambiente de coleguismo, se você ficar calado, olha o que a Bíblia diz em Provérbios: até o insensato, até o burro, o tanso, passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Provérbios 17:28. As pessoas vão achar que você é muito culta. Nossa, não te chama atenção quando alguém fica calado? E a Bíblia fala em Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. E esse é o nosso tempo. E Deus está falando conosco assim: aprendam a confiar em mim e a caminhar naquilo que eu tenho para vocês. Às vezes a gente quer orar: Deus, cura os meus relacionamentos. O Senhor vai falar: eu curo, mas tu vai lá e tu mesma destrói com as tuas palavras, quando tu não discerne, não entende. E eu vejo o Espírito Santo hoje dando isso para nós. E para terminar, se você puder abrir Isaías 30, vou terminar agora. A Bíblia diz assim, Isaías 30:15. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Vocês disseram: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. E a única velocidade que verão, porém, será os seus inimigos os perseguindo. Quando você não descansa no Senhor, quando você não entrega e você faz com a sua própria mão, você quer decidir, é como se você entrasse numa guerra para perder. Você já viu quando você já tentou resolver uma situação com as suas palavras e a coisa só piorou? Você pensou, você botou um final de semana a perder com o seu marido, se arrependeu por ter falado. Existem algumas coisas que você vai precisar deixar o Espírito Santo trazer sabedoria sobre a sua vida. E o silêncio é essa porta.
Eu queria dar uma palavra aqui do Shira Manaias para a gente voar aqui hoje. Eu sou dessas. Como diz o Luiz Hermínio, se todo mundo cair, eu estou em pé, eu me jogo no chão. Mas eu creio que o Espírito Santo precisa nos amadurecer para a gente sustentar aquilo que Ele vai trazer sobre a nossa vida. O que adianta o Senhor derramar o poder do Espírito Santo, trazer sobre nós graça, se nós, pelaquela porta ali, começamos a fazer tudo errado? Ele está nos construindo porque Ele quer derramar algo sobre nós. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu vejo muitas mulheres amadurecidas aqui nessa noite. Eu vejo Deus pegando você e te ensinando como o pai ensina uma filha. Pai ensina uma filha. E essa mudança não é uma mudança que a gente pode fazer, é uma mudança que só Deus, só o Espírito Santo pode fazer. Eu não posso chamar vocês aqui para frente, que a minha vontade era, mas umas 10 pessoas me mandaram mensagem hoje para mim. Não chama ninguém para frente. Não vou chamar. Mas a sua cadeira é o seu altar. O seu lugar que você está é o seu altar. Será que você tem que se consertar com Deus hoje sobre o silêncio? Será que o silêncio é uma arma que você não tem usado? Que não está na sua mão? E Deus está falando assim: ei, eu quero te munir desse silêncio para te levar aonde eu quero te levar. Para te levar para lugares que você ainda não conhece em mim. Quantas mulheres podem falar para mim que essa palavra falou com você? Essa palavra é para você. Essa palavra foi para mim. O silêncio tem o poder de te reposicionar e te posicionar. E nessa noite eu quero orar com você. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero que você fale com seu pai aí onde você está. Se você quiser se ajoelhar ou ficar de pé, você tem essa oportunidade de dizer: pai, essa palavra foi para mim, me ajuda. Derrama a tua sabedoria sobre a minha vida, sobre o meu coração. Oh, Espírito Santo, me ajuda a ser uma mulher, Deus, que usa o silêncio como uma arma de defesa e de ataque. Uma mulher, Deus, que caminha em sabedoria, que guarda as tuas palavras. Uma mulher que tem, Senhor, o momento certo de abrir a sua boca. Que as minhas palavras sejam curativas, Deus. Que saia da minha boca seja sarador, curador, Pai, para as pessoas ao meu redor, Espírito Santo. Quantas feridas nós vemos dentro das igrejas, de mulheres que se ferem com palavras, de confusões criadas. E o Senhor está falando, como aquela mensagem de Paulo: peça para fulana e beltrana se reconciliarem. Talvez porque você falou coisas que você não devia, você perdeu relacionamentos preciosos na sua vida. Você perdeu, inclusive, o coração dos parentes do seu marido, até os seus parentes. Você perdeu essas pessoas porque você falou demais. Eu vejo hoje aqui uma unção de cura de relacionamentos tão grande aqui nesse lugar. Talvez você vai precisar voltar lá atrás, pedir perdão para alguém, se reconciliar, dizer: ó, me perdoe, eu errei, eu estou num processo, me ajuda com o teu perdão a entrar nesse lugar.